Nessa edição do PB Desporto, terça-feira, 1º de novembro de 2022, iremos destacar a Copa Libertadores da América. No final de semana, tivemos a final em Guayaquil, no Equador, Flamengo 1-0 no Atlético Paranaense, Flamengo campeão pela terceira vez da competição. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro irão abordar mais esse tema. Iremos também falar dos clubes portugueses na Champions League. Isso e muito mais. Fiquem ligados depois da nossa vinheta. E começando essa edição do PB Desporto, eu vou direto a Maceió, Alagoas. Quero lhe ouvir, Jorge Moraes. Primeiro você a respeito do primeiro assunto da opinião do PB Desporto, que é a final da Libertadores, Flamengo sendo campeão. Hein, Moraes? Como é que você analisou mais uma conquista de Libertadores pelo Flamengo? Um abraço, meu caro. Olá, Júnior, tudo bem? Forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel. Estamos aqui de volta no programa. Um abraço também todo especial para as pessoas, os nossos amigos que estão acompanhando aqui o nosso PB Desporto. Bom, o Flamengo, ele disputou esse ano 4 competições: Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro da Divisão Especial, que ainda está disputando, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. E, na minha opinião, ganhou os 2 títulos mais importantes do ano, a Copa do Brasil e agora, no último sábado, o título da Copa Libertadores da América diante do Atlético Paranaense. Eu falei antes aqui no programa desse jogo e disse que o Flamengo era o favorito. Eu vejo o Atlético do Paraná num crescimento muito grande no futebol profissional. É um clube que tem condições de ganhar títulos, tem uma estrutura extraordinária, mas o Flamengo consegue ainda ser muito mais estruturado, mais organizado, com mais condições. E até porque tem um time muito melhor do que todos os outros adversários que ele tem enfrentado nas suas competições. O Flamengo que ganhou o título invicto, com 12 vitórias e um empate. Então, mais do que isso, eu não posso afirmar que não tenha sido justo o título para o time do Flamengo, que é o tricampeonato da Libertadores da América. Então, com isso, há o reconhecimento da grandeza, do sucesso do Flamengo, e o resultado obtido em campo no último sábado fez jus ao planejamento do Flamengo nos últimos anos aqui no futebol brasileiro, viu, Júnior? É isso aí, Jorge Moraes. Foi uma final realmente de Libertadores que eu até coloquei, é 50-50. Agora o Flamengo tem de fato uma equipe melhor e mesmo sem fazer um grande jogo, sagrou-se campeão, foi superior ao Atlético Paranaense. Agora eu quero ouvir você no Rio, Antônio Manuel Góes, a respeito dessa grande final da Copa Libertadores. Antônio Júnior, Jorge Moraes e seguidores do PB Desporto. Não foi um primor de desenvoltura tática comparado com outros jogos desta temporada, mas o suficiente para o Flamengo se impor ao Atlético Paranaense na decisão da Copa Libertadores da América, último sábado, 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. A eficiente barreira na primeira metade do confronto, construída em obstinada marcação homem a homem, projetada por Luiz Felipe Scolari, a busca de contra-ataques pontuais dirigidos à meta do goleiro Santos, exigiu do time de Dorival Júnior paciente mudança de atitude, facilitada pela expulsão, é verdade, do zagueiro Pedro Henrique, que desmontou o paredão de sua equipe e possibilitou em criativo lampejo técnico de Everton Ribeiro, coadjuvado por Rodinei, o milimétrico cruzamento que Gabigol completou para as redes do excelente goleiro Bento. Obrigado a reformular seu malogrado defensivismo do primeiro tempo,
Filipão buscou na engenhosa impetuosidade do uruguaio Terãs. Para mim, o desperdício normalmente mantido no banco como saída eventual em situações adversas como a de sábado, que não produziu o efeito desejado contra um Flamengo senhor na retaguarda conectada com o meio-campo, espaço de evolução ofensiva em que pontificou o diferenciado vai-vem de Everton Ribeiro em primeiro lugar, cuja criatividade já tinha garantido a vantagem no placar e o consagrou como o melhor entre tantos companheiros de eficaz atuação, inclusive Gabigol, finalizador da vitória na decisão. No conjunto da obra, predomínio do rubro-negro carioca sem abrir mão da ideia de povoar o campo adversário, motivo dos mais de 70% de posse de bola no decorrer da partida. Consorciada a qualidade individual de seu elenco, a formulação tática de Dorival Júnior, destinada a ocupar sob pressão o espaço defensivo do adversário e inibir seus movimentos de contra-ataque, garantiu com sobras e sem maiores percalços o terceiro título do Flamengo na Libertadores da América. Mas houve cereja podre no bolo da festa. Na chegada da delegação domingo pela manhã na base aérea do Galeão, o presidente Rodolfo Landim, misturando futebol com política, fez valer sua preferência, digamos, bolsonarista, ao posar com o troféu do torneio ao lado de seu candidato, por sinal derrotado, que ali estava em trânsito para Brasília. A conquista do Flamengo não merecia tal descalabro oportunista e sabujo do cartola rubro-negro Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, o Landim, poderia ter evitado essa situação sem dúvida alguma. Vou passar para Jorge Moraes para a gente analisar agora o nosso segundo tema da pauta, que é o Campeonato Brasileiro. Nessa rodada, daqui a pouquinho nós vamos passar os jogos, inclusive. Os jogos, onde tivemos na segunda-feira, dia 30 de outubro, a vitória do Fluminense no Ceará, 1-0 em cima do Ceará, e os jogos daqui a pouquinho vamos passar dessa terça-feira e quarta-feira da 35ª rodada do Brasileirão. E também daqui a pouquinho, fiquem ligados, os times portugueses na Champions League. Mas Jorge Moraes, segundo assunto, Brasileirão, como é que você está vendo essa parte final do campeonato? Palmeiras, praticamente campeão aí, ganhando o jogo dessa terça-feira será o campeão, até mesmo antes, se o Inter não vencer o América. E mais a briga ainda pelas vagas na Libertadores, na pré-Libertadores, e lá embaixo, na zona da degola, ainda segue intensa, hein, Moraes? Júnior, Campeonato Brasileiro da Série A, divisão especial aqui no Brasil, está chegando ao final. E não resta para mim nenhuma dúvida que o título do Campeonato Brasileiro vai ficar com o time do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira. Então, para mim, já tem essa definição. O Palmeiras não perde esse título e está bem próximo de antecipadamente conquistar a competição. No próximo jogo, se ele vencer a partida, mas já está com o título na mão. Agora, a gente vê um esforço, por exemplo, do Internacional, um esforço feito pelo Fluminense, equipes que estão brigando ali pela fase de grupos da próxima Libertadores da América, juntamente com o Flamengo e com o Corinthians. Mas esse brasileiro, ele tem a expectativa, traz essa expectativa com 38 rodadas na parte de cima da tabela, com relação aos classificados para a Libertadores na fase de grupo, para a Libertadores na pré-Libertadores e também para a competição sul-americana. Então, são três situações colocadas dentro desse campeonato brasileiro.
E mais do que isso, tem a parte de baixo da tabela, onde a gente vive a expectativa dos clubes que estão brigando, tentando fugir do rebaixamento. Por exemplo, o Ceará é um deles que briga para não cair. A gente sabe que Juventude está perto disso, o Avaí também, mas ainda tem o Curitiba, ainda tem o Goiás, ainda tem o Atlético Goianiense, quer dizer, é uma briga boa na parte baixa da tabela e uma briga boa nessa reta final na parte de cima, não com relação ao título, que para mim já é do Palmeiras, mas com relação às vagas para a fase de grupos da próxima Libertadores da América, viu, Júnior? É verdade, Jorge Moraes. A briga agora vai ser pelas vagas, como eu disse antes, a Libertadores e a pré-Libertadores, e lá embaixo os times que tentando escapar aí, né, do rebaixamento, o Ceará, que está lá na zona da degola, o Cuiabá, que é o primeiro fora, o Atlético Goianiense, né, essas equipes aí principalmente brigando, né, para permanecerem na divisão principal do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho vamos passar todos os jogos dessa terça e quarta-feira, mas agora eu quero ouvir você no Rio, Antônio Manuel Góes, a respeito dessa fase derradeira do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta 35ª rodada transferida para este meio de semana do Brasileirão, por conta das eleições, o Palmeiras pode finalmente, nesta quarta, dia 2 de novembro, no jogo em casa contra o Fortaleza, antecipar a conquista do título da atual temporada. Uma vitória sobre o aguerrido adversário que ainda sonha com vaga na pré-Libertadores de 2023, conferirá a Abel Ferreira o título que lhe falta na terceira temporada à frente do Verdão, para lá de exitosa com 2 conquistas consecutivas no principal torneio continental, além de uma Copa do Brasil e um Paulistão. Internacional, Flamengo, Fluminense, que derrotou o Ceará por 1-0 nessa segunda, 30 de outubro no Castelão. Corinthians, Atléticos Paranaense e Mineiro e São Paulo, entre outros, a busca de melhor pontuação até a rodada 38, na perspectiva da Libertadores e Copa Sul-Americana. Na luta contra o rebaixamento, Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude, uns com malas prontas e outros em fase de arrumação, com destino à Série B de 2023. No cenário desta temporada nacional de pontos corridos, pertinente destacar o Fortaleza, saído das cinzas do Z4, onde permaneceu durante boa parte do campeonato, inclusive na 20ª e última posição. Agora a vislumbrar com ampla possibilidade uma vaga na próxima Sul-Americana, para coroar a resiliente competência de seu treinador, o argentino Juan Pablo Vojvoda, e o ousado projeto Pés no Chão da diretoria do Leão do Pici, desde a conquista da Série B em 2018, sob o comando de Rogério Ceni. De resto, poderemos ter nessa quarta, dia 2, o desfecho do título, que o Palmeiras terá garantido com mérito, ao disparar sem eventuais ameaças da concorrência na dianteira do principal torneio do Brasileirão. Tá legal, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes, na opinião do PB do Esporto. Agora disponibilizando para vocês com o nosso Antero Arcanjo, os jogos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos dessa terça-feira, o Botafogo recebendo o Cuiabá no Engenhão e o São Paulo no Morumbi atuando contra a equipe do Atlético Mineiro. Os jogos da quarta-feira teremos o Atlético Paranaense contra o Goiás, América Mineiro e Internacional. Esse jogo aí, se o Inter não ganhar, o Palmeiras já vai entrar contra o Fortaleza como campeão brasileiro de forma antecipada. O Juventude contra o Curitiba, Avaí, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense e Santos, Palmeiras e Fortaleza e o Flamengo contra o Corinthians.
E para finalizar essa edição do PB do Esporte, falando das equipes portuguesas na Champions League, a maior competição do futebol mundial, sexta e última rodada da fase de grupos. O Porto acaba de vencer a equipe do Atlético de Madrid por 2-1 e está na próxima fase da competição. O primeiro colocado no seu grupo foi o Clube Bruges, que empatou em 0-0 jogando em casa contra a equipe alemã do Bayer Leverkusen. O Sport joga ainda nesta terça-feira, jogando em casa no estádio José Alvalade, vai receber o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Um empate garante o Sport na próxima fase da competição. O Sport tem 7 pontos, mesma pontuação do Eintracht, mas supera a equipe alemã nos critérios do desempate. E o Benfica joga nessa quarta-feira em Israel contra o Maccabi Haifa. O Benfica já está também apurado para a próxima fase da competição. É o segundo colocado no seu grupo, o Paris Saint-Germain o primeiro, o Benfica é o segundo, ambos com 11 pontos, apenas o Paris supera o Benfica nos critérios de desempate. O PB do Esporte vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!